Olá, você é empresário ou gestor ou líder de empresa? Você sabia que o seu negócio, o seu empreendimento pode ter algo mais para ajudar o nosso planeta, o nosso meio ambiente, uma forma mais consciente, inclusive de lucrar? Bom, hoje nós vamos falar sobre um instituto que está trabalhando justamente nessa área e também formando as pessoas para que tenham uma prática mais consciente, mais sustentável e também rentável, por que não? Instituto Capitalismo Consciente Cuiabá, a nossa convidada é a Karine Borges, que é a líder da filial regional do Instituto. Karine, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, Lídice, é uma grande honra poder bater esse papo com você, falar sobre esse tema com você, que é algo que a gente está em busca realmente. Esse espaço aqui é de muita importância para nós. Bom, vamos explicar, aproveitando, né, essa deixa que eu trouxe, do que é o capitalismo consciente, o que é o trabalho de vocês, antes da gente falar dos eventos, daquilo que vocês levam para as empresas, né? Mas o foco é justamente esse, é você empreender de uma forma diferente, digamos, né? Como funciona isso? Então, o capitalismo consciente, para a gente entender todo o contexto, ele surgiu quando um publicitário indiano, ele quis fazer uma pesquisa para entender que ele estava provocado. Por que algumas empresas lucravam mais do que outras? E ele entendeu que essas empresas que lucravam mais é porque tinham características humanas. E ao contexto, ao longo do tempo, conforme foi se desenvolvendo o capitalismo consciente lá desde 2003, isso começou nos Estados Unidos e hoje é mundial, foi se desenvolvendo esses pilares que entendiam como é que uma empresa pode gerar mais impacto positivo e menos impacto negativo para as pessoas, para o mundo e para ela própria, né? Então, o propósito do movimento é ajudar a transformar a forma de se fazer negócios. Então, quando a gente fala de capitalismo, é o capitalismo que a gente conhece. Sim. Mas como é que eu faço isso de forma consciente? Que eu gere menos impacto, que eu cuide mais do meu próprio negócio, né? Como é que eu faço? Eu estou usufruindo da matéria-prima, eu estou usufruindo de pessoas, eu estou vendendo para o mercado. Como é que eu torno esse mercado, esse meu ecossistema enquanto empresário, mais sustentável no longo prazo, né? Porque se eu não cuidar, se nós não cuidarmos, vai chegar uma hora que não vai ser sustentável, né? Então a gente não pensa eu falo assim que o que eu estou plantando hoje como líder do capitalismo consciente não é algo que é para minha gestão, é algo que com certeza está começando a dar os primeiros passos e que eu penso nas próximas gerações. Uhum. Então a gente, enquanto empresários, a gente está plantando tantas coisas para os nossos filhos, para as pessoas que virão depois de nós, né? Que a gente tem que pensar na longevidade, né? Como é que esse negócio se torna mais perpetuidade dele, né? Como é que ele se torna mais sustentável no longo prazo? Como é que ele cresce cada vez mais num mercado que está em constante mudança? As pessoas mudam o tempo todo, né? Tanto que o capitalismo consciente, ele surgiu pela mudança das pessoas. Uhum. Ele não surgiu porque, bateu-se uma luz na minha cabecinha lá do Raj Sisodia, que é o cofundador, e surgiu. Não. Se notou uma mudança no mercado, nas pessoas, na forma de consumir, na forma de viver, na forma de trabalhar, e veio o capitalismo consciente, surgiu a partir daí, né, de pessoas, de empresários que tinham esse pensamento em comum. E aí, a partir dessa sua explicação, às vezes eu posso imaginar uma pessoa perguntando, mas a minha empresa não mexe com o meio ambiente, não lida com isso, não é do agronegócio ou da agricultura familiar, não tem essa relação direta. Para que empresas o capitalismo consciente pode ser? Quais áreas? Uma área, por exemplo, que seja só tecnológica, pode incluir práticas do capitalismo consciente? Com certeza. Por exemplo, a energia que você consome. Você consome energia, você consome copos dentro do seu escritório, você consome café dentro do seu escritório. Em vez de você simplesmente fazer um descarte normal, como é que você faz um descarte que realmente torna ali o seu negócio preocupado com o seu impacto? Então, por exemplo, a semana passada a gente teve uma das empresas associadas, que é a Oliveira Castro Advogados, que ela é um escritório de advocacia. Como é que um escritório de advocacia pode ser consciente do seu impacto ambiental? Emissão de carbono. Uhum. Então, aí eles fizeram, durante um ano, todo um processo junto com o Sebrae, e agora eles receberam o selo Tesouro Verde, né, do Sebrae, e o capitalismo consciente é um dos pilares estratégicos para que eles pudessem entender como é que o negócio deles, que é um negócio de serviço, está gerando impacto no planeta. E aí foi contabilizado energia, foi todo contabilizado o uso todos os equipamentos tecnológicos, o impacto disso no planeta, a emissão de carbono no planeta.
pronto. A gente já entende um pouquinho o que a gente pode fazer. Não precisa ser muito, mas um pouquinho. Uhum. E que práticas, por exemplo, as pessoas, né, os líderes podem inserir nas empresas, né, os empresários? Porque a gente já, acho que uma das mais divulgadas é aquela separação dos lixos, né? Para reciclagem, plástico, papel, ou então separar quando se usa pilhas, né, tem que ter um descarte correto, diminuir o copo de plástico, usar um copo, né, cada um ter a sua caneca, mas assim, tem mais coisas que podem ser feitas, né, nas empresas independente das suas áreas? Total, porque assim, quando a gente fala de capitalismo consciente, tem um pilar muito importante que se chama orientação para stakeholders. Uma palavrinha aí um pouco complexa, mas significa o quê? Orientação para as partes envolvidas, diretamente no negócio ou indiretamente. Diretamente, colaborador, fornecedor, cliente, os acionistas, os próprios líderes da empresa. Indiretamente, a comunidade, a sociedade. Minha empresa está aqui nessa comunidade. Tanto que a gente teve um evento sobre cultura recentemente, né? Por que eu devo investir em cultura? Por que eu devo incentivar a cultura se eu não trabalho diretamente com a cultura? Bom, primeiro para você reconhecer um lugar onde te deu todos esses frutos, né? Então, a gente investe na cultura. Segundo ponto, porque a gente quer desenvolver as pessoas para ter pessoas com maior conhecimento, com maior habilidades, com maior empatia. E aí a gente pode ter outro papo sobre cultura. Mas assim, no geral, quando a gente olha para a orientação para stakeholder, Lídice, a gente está querendo dizer o seguinte: como é que eu estou gerando valor para cada uma dessas partes envolvidas? Porque um negócio consciente, ele não pensa só em como gerar valor para os donos, os proprietários, os acionistas da empresa, mas como eu gero valor para cada parte envolvida. E aí quando eu penso, por exemplo, na comunidade, eu extraio lá uma matéria-prima da comunidade, logo eu penso, nossa, como é que eu posso devolver para essa comunidade? Né? Ah, beleza, eu sou um produtor, né? Tenho lá vários produtos que eu desenvolvo e como é que eu posso gerar menos impacto? Aí você vem nessa questão de separar o lixo, né? De como que a gente se organiza. Quando, por exemplo, a gente tem um outro exemplo que é a Casa Prado. A Casa Prado é uma das nossas associadas. Poxa, eu produzo roupas. A moda é uma que gera mais lixo para o meio ambiente. Sim. O que eles fizeram? Todos os tecidos de sobra são destinados para uma associação lá em Várzea Grande, onde essa associação tem alunas que costuram e criam ali bolsas, vários tipos de produtos. Bacana. E esses produtos são vendidos pelo e-commerce da Casa Prado e o dinheiro é revertido para a associação. E essa associação desenvolve a comunidade. Então, eu tiro do meu estado, eu tiro esses insumos da minha cidade e aí eu olho, poxa, eu estou gerando lixo, como é que eu posso gerar menos impacto e ainda ajudar as pessoas, né? Uma outra questão é, por exemplo, quando você olha para os seus próprios colaboradores, né? Quando eu tenho um valor de desenvolver, de querer que as pessoas realmente cresçam, que eu quero que realmente essa integração aconteça, eu vou olhar para os meus colaboradores, como é que eu posso gerar valor para os meus colaboradores para que eles entendam que a nossa organização, ela quer crescer junto, entendeu? E aí eu vou olhar remuneração, política de cargos e salários, a saúde do meu colaborador, a segurança do meu colaborador. Quando a gente fala de felicidade das pessoas, é um tema extremamente amplo. Se eu quero pessoas felizes dentro da minha organização, se eu quero pessoas que realmente estejam engajadas, vamos vestir a camisa. Não é só simplesmente chegar e falar assim, olha, vamos vestir a camisa, gente. Não, mas por que você vai vestir a camisa? Primeiro eu cuido das pessoas, e aí as pessoas cuidam do meu negócio. Né? Então, quando eu olho para o meu colaborador, como é que eu gero valor para o meu colaborador para que ele esteja muito afim de entregar todo o potencial dele? Eu cuido dele. O que ele precisa nesse momento? Aí a gente tem várias ações, né, práticas. O meu colaborador, dependendo, vai precisar de um apoio alimentar? Ele precisa de um apoio para o desenvolvimento dos filhos? Ele precisa de um apoio no desenvolvimento de habilidades técnicas? Ele precisa de um apoio no desenvolvimento de inteligência emocional? O que o meu colaborador precisa para ele estar bem, ele estar seguro, ele estar tranquilo, para que ele seja na minha organização e dando o melhor para a minha organização? Aí você pode até vir com uma pergunta que muitos me fazem, mas eu vou deixar que então segue. Vou deixar que é o ponto de interrogação, Lídice. Porque as pessoas perguntam assim, mas eu invisto tanto no meu colaborador, será que eu vou ter esse retorno mesmo? Muita gente fala assim, né? Mas eu invisto e eu não tenho retorno. Às vezes,
o que acontece? A gente simplesmente dá sem saber se aquilo de fato é valor para o colaborador. Não conhecendo a necessidade, a real necessidade, né? Aí que tá. Você falou no início, né? Como surgiu o capitalismo consciente e a ideia de que tem empresas que lucram mais. Então, é possível lucrar investindo dessa forma mais do que outras empresas? Usar o marketing também, porque assim, eu acho que muitas empresas não divulgam ou não mostram as suas práticas ou os seus resultados. Isso é bom ou não é? Nesse caso? É bom. Só que você tem que entender que existe uma linha tênue entre você contar histórias e entrar no contexto de vida das pessoas, dos seus clientes, e você fazer greenwashing, por exemplo, né? Que é tipo assim, só me enaltecer. Por que eu estou contando essas histórias? Por que eu estou falando isso para o mundo? Né? Existe uma frase que eu adoro, que diz assim: as marcas que geram conteúdo, que geram um marketing consciente, né? São as marcas que têm uma história para contar para o mundo. Então, assim, não é sobre eu falar sobre o que eu estou fazendo, mas o porquê que eu estou fazendo. Eu estou contando histórias. Como que essa marca, ela se envolveu nesse contexto, né? Como que ela, por exemplo, ela começou, por exemplo, a fazer reciclagem. Mas por que ela fez isso? O que ela pensou? O que despertou? Qual foi esse gatilho? Qual foi esse sentimento? E não só falar, eu ir para a mídia para falar assim, nós fazemos isso porque nós somos responsáveis. Tudo bem, mas o que está envolvido nisso? Qual é o meu propósito? Por que eu quero gerar? Por que eu estou fazendo realmente essa separação do lixo, por exemplo, que é uma coisa bem prática, né? Existe uma razão? Existe realmente um pensamento de gerar menos impacto? Existe uma métrica que a empresa está buscando, né, minimizar ou expandir? O que está acontecendo com essa organização? Então, quando a gente fala de marketing social, um marketing consciente, sobre contar histórias, sobre gerar conteúdo que gere relevância para a marca, né? E que gere autoridade para ela e que mostre para o consumidor por que ela é uma marca relevante dentro do contexto de vida. E hoje muitos dos consumidores, eles estão muito mais dispostos a pagar mais caro por um produto que sabe que a empresa ela tem esse cuidado com menos impacto com o meio ambiente, com menos impacto nas pessoas. E aí a gente tem várias histórias ultimamente para a gente falar aí em termos de Rio Grande do Sul, né, as vinícolas, né, a escravidão que ainda existe. Né? Então, como que essas marcas estão trabalhando o seu aspecto social, o seu aspecto ambiental, para que ela gere menos impacto? Isso tem um custo, Lídice? Tem um custo. Mas isso volta? Isso volta. O problema é, eu tenho que pensar no longo prazo, como é que eu construo essa minha empresa para ela ter perpetuidade. Então vamos lá, nós já falamos aqui de consumo consciente, a gente está falando hoje de capitalismo consciente. Vocês vão ter um evento dia 18 do 4, acho que muita gente já tem a curiosidade então de como fazer isso, né? O que vai ser esse evento, onde que vai ser, trazer aí um convite, Karine. Esse próximo evento vai ser online e a gente vai falar sobre gestão de pessoas e ESG, né? Como que a gente, justamente, a partir do departamento de pessoas, né, a gente desenvolve uma mentalidade focada nas pessoas, como é que a gente olha para os valores da empresa, para o propósito da empresa, para o objetivo estratégico da empresa e aí como é que a gente conecta isso com as práticas sociais, ambientais e de governança da organização. Né? Então a gente vai falar sobre tendências da área de gestão de pessoas e ESG. Vocês tiveram em março também um evento, né? Tivemos. Qual foi o tema para as pessoas saberem como é que foi esse evento? A gente está esse ano completando 10 anos no Brasil e aí cada uma das filiais do Capitalismo Consciente que estão espalhadas aí pelo Brasil, a gente está tratando sobre 10 desigualdades que assolam o nosso país. Cuiabá foi escolhida para falar da desigualdade de acesso à cultura. E aí, nesse evento, a gente tratou sobre a perspectiva de olhar para a cultura como desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento econômico. Então, a gente trouxe o secretário adjunto de cultura, a gente trouxe ali representante do Flor Ribeirinha, a gente trouxe empresários que já fazem um incentivo à cultura para trazer esse aspecto. Como é que a iniciativa privada pode contribuir
com a redução da desigualdade no acesso à cultura, né? E como é que isso é importante para o negócio, para os seus valores, justamente pela sua forma de atuação dentro do mercado. Bom, para esse evento do dia 18, tem que fazer inscrição? Como é que as pessoas podem procurar? Onde encontrar, né, o Instituto Capitalismo Consciente em Cuiabá? Aqui em Cuiabá, a gente se concentra principalmente no Instagram, né, que é o @cc_mt_Cuiabá. Mas se você pesquisar Capitalismo Consciente Cuiabá no Instagram, você encontra o nosso Instagram, né? Ou pelo próprio WhatsApp também, né, da filial, que é o 65-9910-0898. E as pessoas podem... E é um evento gratuito, Lídice. Ah, tá. É um evento gratuito. As pessoas podem se associar ao Instituto, né? A gente está assim, já partindo para o encerramento, mas queria que você explicasse um pouquinho como que é essa associação e que custos a pessoa vai ter, se tem produtos, né, ou informações gratuitas. A gente tem associação tanto para pessoa física como pessoa jurídica. Então, se você é um profissional, se você é um empreendedor, um consultor, né, um líder e que quer começar por você mesmo, né, você pode começar como embaixador. E aí a gente tem 2 níveis, o embaixador 1 e o embaixador 2. O embaixador 1 é gratuito. E o embaixador, você já contribui com um valor mensal para o Instituto. E você recebe contrapartidas, como livros, formações, certificações, porque o papel do capitalismo consciente é educar lideranças, né? Então, todo o nosso ecossistema é sobre várias plataformas de educação. E a empresa, ela também tem várias categorias, né? E todas essas categorias são pagas no sentido de contribuir com o movimento para o desenvolvimento do ecossistema e, em contrapartida, ela recebe todos esses níveis de educação para os seus líderes, né? E aí vai de acordo com o nível de categoria que você escolher, você vai ter um volume X de conteúdo e de aprendizado, de treinamento, consultoria para dentro da tua empresa, né? Então, para você começar, qualquer pessoa pode começar como embaixador nível 1 gratuitamente. É só acessar o nosso site, ccbrasil.cc, ou até mesmo pelo próprio Instagram, tá lá no nosso link, lá na bio, pode acessar facinho. E lá tem a tag de associe-se. E aí você conhece ali todas as formas de associação. Tá ótimo, Karine, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Lídice, por esse espaço. Bom, gente, nós ouvimos a Karine Borges, que é a líder da filial regional do Instituto Capitalismo Consciente Cuiabá. Vou repetir aqui para você o Instagram, para você anotar aí. Você pode pesquisar, como ela falou, Capitalismo Consciente Cuiabá, já encontra, mas é @cc_mt_Cuiabá. E o telefone 65-99910-0898, correto, né? Isso. Então curta, compartilhe, divulgue para as pessoas que você sabe que são gestores, que são líderes, né, que são pequenos empresários, que querem iniciar esse trabalho, né, de ter no seu negócio essa consciência de sustentabilidade ambiental, enfim. O evento, então, próximo, ajuda a divulgar, 18 de abril. Obrigada pela sua audiência, até a próxima.